Sabemos que os pais devem pagar alimentos aos seus filhos. Mas será que existe alguma possibilidade dos avós pagarem os alimentos no lugar dos pais? Se afirmativa essa resposta, essa obrigação seria dos avós paternos ou maternos? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da terceira turma do STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial ajuizado por um avô que se tornou alvo solitário de uma ação de alimentos, uma vez que seu filho, pai do menor alimentado, está interditado judicialmente. Primeiramente, eu quero conversar com vocês e esclarecer um pouco acerca da possibilidade dos avós serem obrigados a pagarem os alimentos no lugar do pai ou da mãe. Essa situação é chamada de obrigação avoenga ou alimentos avoengos. Portanto, sempre que vocês ouvirem essa expressão, significa dizer que os alimentos ao menor estão sendo pagos pelos avós e não pelos pais. É importante informar também que essa é uma situação excepcional, tendo em vista que, se os alimentos não forem pagos, é autorizada a decretação da prisão civil do devedor. Sendo assim, os avós, eles pagam os alimentos na absoluta impossibilidade dos pais fazerem. Exemplo, pai desaparecido, falecido, em coma, interditado judicialmente. Nesse caso, poderá surgir a obrigação complementar dos avós em pagar os alimentos, tendo em vista que a criança precisa viver e se alimentar. Os tribunais superiores, inclusive, têm súmula nesse sentido. Vejamos o que prevê o STJ em sua súmula 596. Abre aspas, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. E na lei, onde encontramos essa previsão legal? O artigo 1696 do Código Civil determina: é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta do outro. O que tem que ficar bem claro quando nós estudamos essa questão é que não há possibilidade de escolha do alimentando com relação a quem irá pagar os seus alimentos. O alimentado não pode escolher quem ele deseja que vai fornecer esses alimentos a ele. Existe uma ordem sucessiva dos devedores que devem ser chamados para arcarem com a obrigação alimentar. O próprio artigo fala os mais próximos, excluindo os mais remotos. Esse é um assunto muito sério, porque, como eu mencionei anteriormente, se os alimentos não forem pagos, poderá ser decretada a prisão civil do devedor. E existe uma ordem preferencial se os avós seriam chamados os avós paternos ou os avós maternos? Não existe uma ordem obrigatória entre avós paternos e avós maternos, sendo que aqueles que tiverem maiores possibilidades deverão integrar o processo. Dito isso, vamos à análise do caso concreto, como de costume. A mãe de uma criança ajuizou uma ação de alimentos contra o avô paterno e uma tia-avó, pedindo o pagamento da verba alimentar. O juízo de primeiro grau afastou a obrigação da tia-avó e concedeu a tutela de urgência para determinar que o avô paterno pague meio salário mínimo. Até aqui, não houve nenhuma menção com relação aos avós
maternos. Somente o avô paterno ficou obrigado de pagar os alimentos. Ocorre que este avô paterno, observando o que estabelece a lei, entendeu que os avós maternos também deveriam ser chamados e acionados judicialmente para pagar junto com ele os alimentos, tendo em vista que não existe entre os avós uma classe preferencial. Só porque ele é um avô paterno, ele não é obrigado a pagar tudo isso sozinho. Esse pedido, a princípio, ele foi negado pelo TJ de Minas Gerais e essa questão chegou lá ao STJ, que concordou com esse avô. O relator do recurso, o ministro Moura Ribeiro, observou que não há um impedimento legal para que o avô paterno, acionado judicialmente, promova a convocação dos outros potenciais devedores para integrarem a lide. E prosseguiu o ministro, abre aspas, e essa convocação se justifica porque a obrigação alimentar é divisível e não solidária. Por isso, o encargo deve ser repartido entre todos os coobrigados, de grau imediato ao devedor principal, de acordo com as suas possibilidades, respondendo eles apenas por sua cota, pois a lei não autoriza a cobrança integral do valor apenas de um dos co-devedores. Portanto, na impossibilidade de o pai do menor arcar com o pagamento da pensão alimentícia, não há impedimento legal para que o avô paterno responda em seu lugar e convoque, dessa forma, os outros avós, nesse caso, os maternos, para integrarem a lide com o objetivo de dividir com ele a obrigação alimentar. É uma decisão muito interessante e bem atual. Para quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos do Recurso Especial 1-897-373.